Conversa vai, conversa vem. Estamos aqui mais uma vez na nossa calçada. Agradecemos aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, a Adriana Calisto, a Clínica Dr. Fabiano Alves, o Espaço Isaac Magalhães, a Nossa Ótica, Centro Educacional Jean Piaget, Val Palmeiras Lanches e a Folheados. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo apoio. Hoje recebemos uma pessoa querida aqui na nossa cidade. Ela é professora, é empreendedora, ela é daqui de nós. Nájila, seja bem-vinda, Nájila. Obrigada, Isaac. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Na minha terra natal, né? Eu sempre digo que tenho muito orgulho de ter saído de Caririaçu. Mesmo não fui muito longe, né? Tô aí em Juazeiro do Norte. Mas foi aqui que começou a minha singela história. Nájila, a gente falou nas chamadas durante a semana que a conversa seria em inglês. Pode ser. Mas não deixa, você sabe, é uma brincadeira, o tal que é cearense, mas seja bem-vinda. E como que o inglês entrou na sua vida? Certo, deixa eu dizer. Quando eu era criança, né, tinha uma cantora que poucas pessoas conhecem. Ela era chamada Nica Costa. Ela era uma menininha de 8 ou 9 anos que ela cantava com o pai dela. O pai dela acompanhava no violão e ela cantava. Uma musiquinha, vou cantar só um pouquinho para aqueles que não se lembram. Fica à vontade, a calçada é sua. Nem diga isso, que eu falo bastante. Então, ela cantava uma musiquinha assim, mais ou menos assim. Acho que a mais conhecida é essa. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? Ninguém lembra, né? Eu não era tempo de vocês, eu sabia disso, mas eu costumo dizer, né? Então, eu tinha a curiosidade de saber o que era que aquela menina dizia, porque eu achava linda a música, e realmente depois que eu aprendi, né? Achei linda. Eu amo essa menina até hoje, e assim, foi a curiosidade de saber o que ela falava que me levou a pegar os dicionários. Eu aprendi sozinha, eu sou autodidata, porque assim, eu não tinha dinheiro para ir para a escola, né? Lógico. E o que era que eu fazia? Eu pegava os dicionários, muitas pessoas me ajudaram, é lógico, né? Assim, meus professores me davam dicionários, eu ia no final do livro sempre tem o índice e o... Como é que fala a parte que tem... tem essa coisa de esquecer as palavras, viu? Eu sei que tinha uma tradição das palavras, eu comecei... assim, traduzindo desde criança, acho que 7, 8 anos. Quando eu comecei a aprender a ler português, que já foi bem tarde, eu comecei a aprender inglês também. Uhum. No início, a gente fez questão de lembrar que Nájila é caririaçuense. Sou, com aqui muito orgulho. Aqui pertinho do bairro Pernambuquinho. Uhum. E antes de a gente entrar ao vivo, a gente estava falando um pouco sobre a vida da Nájila. Uhum. Eu queria, Nájila, que você contasse um pouquinho da sua história. Caririaçu, chegando no Juazeiro. Tá bom, tudo bem. Assim, né, eu nasci em Caririaçu, eu sou a última de uma família de 8 filhos. Minha mãe, ela é do Pernambuco, meu pai é daqui de Caririaçu. Não, meu pai também nasceu no Pernambuco, mas a minha família, por parte de pai, toda morava no Pernambuco, né? Como assim, a gente tava brincando, eu não tenho remorso dessas coisas, rancor nenhum, sabe? Mas assim, eu costumo dizer que aqui em Caririaçu, eu era aquela criança muito pobre, aquelas crianças que vocês veem hoje, que passam na rua pedindo comida, nos restaurantes, quando a gente está almoçando, jantando, merendando, uma lanchonete, sempre não chega uma pessoa pedindo comida, uma criança, aquela criança era eu. Eu sempre fui aquela criança até os 10 anos, a gente saiu daqui, acho que eu tinha 3 para 4 anos, né? E assim, foi uma infância dificílima. Eu realmente passava fome, porque se você passar 3 dias sem comer, é fome. Você não ter um pão para comer, é fome, não é? Então, se não tinha o que comer, quanto mais... Então, hoje a gente vai contar então uma história de superação também, né? Eu considero. Muito bom ver que você cresceu, ver que você está aqui hoje com a gente, acompanhe sua profissão. A gente não tem muito esse contato, mas através do Antônio Messias, conheço um pouco da sua história e feliz em saber que você venceu. Assim, né, Isaac? Na verdade, tem um filósofo
que ele é conhecido porque o nome dele é Diógenes e ele mora num barril, na filosofia, né? Diz que ele mora num barril e um dia Alexandre, o Grande, que tinha o mundo todo, passou por ele e perguntou o que era que ele queria, né? Que ele podia dar o que ele quisesse, ele era pobre, morava no barril. E sabe o que foi que ele disse? A única coisa que eu quero é que você saia da frente do meu pôr do sol. Eu digo que eu cresci porque eu sou essa pessoa, entende? Eu sempre fui muito feliz com o que eu tinha. Eu queria as coisas e lutava por elas, mas eu era feliz com o que eu tinha. Eu não sou uma pessoa assim, rica, nem famosa, nem nada, mas assim, o que eu tenho, eu gosto de compartilhar e eu já sou feliz com isso. Eu não sou, assim, exatamente uma pessoa que... Assim, não sou exemplo pra ninguém, principalmente nessa questão financeira. Mas assim, todos os sonhos que eu tinha, eu realizei. E ajudei os outros que me procuravam a realizar também. Interessante. Násila, disseram pra gente que logo no início, quando você aprendeu o inglês, aprendeu que, assim, o aprender, a gente tá sempre aprendendo, né? Exato. Mas quando você dominou, você começou traduzindo músicas na rádio. Exato. Como que era essa história de estar traduzindo? É bacana? Sim. Essa é uma parte muito interessante, eu agradeço por vocês me lembrarem, né? Porque assim, sempre tem uma pessoa que ajuda a gente, que acredita na gente, né? E coloca a gente pra frente. Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, tinha um programa na rádio, né? Eu posso falar o nome da rádio? Pode? Pode. Nessa época, era um programa de uma pessoa que eu considero um dos melhores seres humanos que eu conheço, que é o J. Rodrigues. Eu sou muito pouco, mas tudo que eu sou foi por conta dele, que acreditou, né? Ele fazia essas traduções eram uma coisa assim que fazia um sucesso tão grande, sabe? Meu Deus do céu, todo mundo escutava essa coisa, era todo dia às 4h30 da tarde. E a pessoa que traduzia para ele foi embora e as pessoas que estudavam comigo, que sabiam que eu era boa no inglês, falaram para ele que eu podia ficar traduzindo. Aí então, eu comecei a fazer as traduções para ele, foi a partir de então que assim, eu fui aprimorando, porque assim, eu acho que quanto mais você trabalha com aquilo, quanto mais você ensina, mais você aprende. Certo, é verdade. Ele tem, assim, J. Rodrigues é a pessoa que eu mais admiro, que assim, acreditou em mim e eu só tenho a agradecer. Críticas nenhuma, jamais. Acredito que quem trabalha com ele... Eu já tive alguns contatos, poucos contatos, mas tive com o J. Rodrigues. Sim. Eu acho que eu posso concordar contigo. Pessoa muito boa e já ajudou muito no Cariri. Além de você, muitas pessoas já teve a mão estendida por ele. Fica aqui meu abraço, Jota. Falando nessa questão da tradução, já imaginou, às vezes já aconteceu, acredito que possa ter acontecido até comigo. A gente tá tomando um ali, morto de apaixonado, né? A música com a melodia bacana e a gente, pela melodia, o tom de voz e tudo, acha que tá falando de amor. Você tem alguma história engraçada em relação a isso? Tem sim. Eu dei aula aqui em Caririaçu, né? Para os meninos. O Messias era um dos meus alunos, o mais danado, né? Inclusive. Aí teve um dia que eu trouxe aquela música que, assim, para ensinar o verbo to be, eu sempre gosto de. As minhas aulas são boas, as pessoas dizem que são por conta disso, porque eu sempre contextualizo com uma música, ou um poema, uma coisa. Eu não gosto daquela coisa só gramática, entendeu? Eu não acho isso legal. Tem que falar, para mim o importante é falar. Aí eu trouxe uma música nesse dia e aquela música We Are The World, que eu acho que todo mundo conhece, né? We Are The World. Quando eu comecei, a gente começou a fazer a música e depois a gente foi fazer a tradução na aula, um dos alunos, eu agora não me recordo o nome, ele disse assim: meu Deus, como essa música é besta, a letra dela. Aí eu disse, como assim? Porque eu disse, eu já tomei tanta cachaça, apaixonado, chorando ouvindo essa música, pensando que era uma coisa romântica, não tem nada a ver. E já aconteceu muito. Eu quase não paro mais de ir nesse dia. Eu esqueci. Lembra que esse nome dele? Interessante. Acontece... Foi Carlos! Foi Carlos. Acontece muito, eu acredito. Acontece. Eu acredito que até com a gente mesmo, que não tem tanto conhecimento do inglês, já deve ter acontecido também.
Mas qual a importância, Nájila, de ter esse domínio de outra língua, do inglês, até mesmo para a gente que mora no interior? Sim. Qual a importância? Olha, eu digo principalmente para a gente do interior, né? Porque o mundo tá aí para ser conquistado, não é isso? Tem um escritor que eu gosto muito, o nome dele é Humberto Eco. No livro dele, O Nome da Rosa, ele diz assim, que o primeiro dever do sábio é aprender novas línguas. Nessa época ele estava falando do grego, né? Mas a gente sabe que assim está acontecendo um bocado de coisa no mundo, né? E provavelmente, muito em breve, a superpotência, né, vai ser a China. Se não já estiver sendo, vai deixar de ser os Estados Unidos. Está se caminhando para isso. Não é? Está se encaminhando para isso. Mas, assim, o inglês é a língua mais falada no mundo. Dentro da China é o mandarim, né? Mas no resto do mundo é o inglês. Você vai precisar de inglês para fazer uma prova de mestrado, de doutorado. Você vai precisar para falar. O Enem, que já é no próximo Exato. domingo. Essas provas, né, de vestibular, de concurso. Olha, é importantíssimo, sendo que o Brasil é um país muito visitado por turistas, né, do mundo todo. E assim, eu estive recentemente, né, numa pousada, num hostel, porque é mais barato, gente pobre vai para hostel, né, que fica 8, a diária baratinha, eu acho massa. Então, eu fiquei com 4 pessoas lá. Tinha uma pessoa da França, tinha uma francesa, uma argentina, né, ou seja, francês, espanhol, né, lá. Tinha uma pessoa da Nova Zelândia, que eu acredito que fala inglês também, mas a língua falada por todos era o inglês. Ninguém falou espanhol, ninguém falou francês. E o que acontece? Se você for para a França, se você não falar o francês, eles não querem, mas você falou inglês, em todo canto você é entendido. Então é importante para todo mundo. Fala pra gente um pouquinho do teu trabalho. Sim. Professora, empreendedora, mas assim, do professor. Certo. Assim, Isaac, eu sou professora desde que eu me conheço por gente, que eu dou aula particular, né? Assim, vou ter que ser sincera, eu nunca quis ser professora do estado, eu nunca quis ser professora do município, eu nunca quis ser professora da faculdade, porque assim, eu quero que seja uma coisa gostosa, eu quero que as pessoas queiram. E assim, acontece muito, os alunos haverão de concordar comigo, que tem gente que odeia inglês, tem gente que odeia literatura. Eu também sou professora de literatura, né? Sou formada em letras, línguas inglês, né? Língua inglesa e literatura. Então, assim, no estado, para dar aula para 35, 50 alunos, e no município também, eu não acho viável, entende? Assim, então, eu não queria ser aquela pessoa, assim, aquela professora que obrigava, que puxava. Eu nunca fui de brigar com aluno. Assim, até onde eu sei, os alunos que eu tive me amam e eu os amo da mesma forma, porque eu nunca forcei a nada. Quem vai para um curso de idiomas, ele vai porque quer. Ninguém precisa mandar calar a boca, sai da sala, esse negócio, né? Eu não consigo, não gosto. Até porque você está fazendo um investimento e quando se investe quer retorno. Então, né, meu sonho era esse. Eu sempre quis ter a minha própria escola de inglês para dar aula do jeito que eu queria. O método... Não brigava nem com o Messias. Fofo, né? Messias eu tinha que meu Deus do céu, Messias era aquela pessoa que chegava num birô, mexia na minha bolsa, se eu tivesse celular ele descobria a senha e mexia nas mensagens. Messias era uma coisa. Mas entre... Então... perdão, Nádia, tem que interromper. Mas entre a carreira no particular e no público, o que mais de curioso já teve na tua carreira profissional? Então, né, como eu queria dar aula do meu jeito, que eu acho que assim, o meu método... Eu costumo dizer, não só eu, mas assim, lógico, né, que a minha reputação quem diz são as outras pessoas. Comigo as pessoas aprendem a falar, Messias é um desses casos, ele é excelente, porque assim, não tem essa escola que vocês falam, o Jean Piaget, né, do Jean Piaget, eu pego coisas dele, eu pego o que eu acho dele que funciona, que eu acho que é o melhor, pego coisas de Paulo Freire, pego coisas de Vygotsky e vou mesclando.
entende? Minha maneira de ensinar é diferente de todos os professores que eu sou, dos quais eu sou amiga, entende? Assim, uma coisa que eu tento o máximo tornar gostosa. Então, eu não podia fazer isso no estado, porque tem o PNLD, né, o plano de aula deles, tem a didática que você tem aquela coisa deles, então não, pra mim é o meu. E lá em casa, assim, eu tenho uma escolinha pequena, né, uma escola pequena, mas assim, antes da pandemia, a gente tava com 60 alunos. E eu digo que lá nós temos os melhores professores e eles foram meus alunos, os meus alunos os meus professores eram meus alunos, e assim, a didática deles é a mesma minha, entende? Assim, não é que eu exija, eles aprenderam comigo e ensinam assim. Aí é um lugar pequeno, simples, mas é aconchegante demais. O que importa é a qualidade, eu acho que o que importa é a qualidade do trabalho. É como você falou, o aluno, quando ele vai a um curso, quando ele vai à escola, o professor quer que ele goste. Então eu acredito que o seu esforço vale a pena porque você sente isso do seu aluno. Eu né? sinto, é o que eu costumava dizer, sabe? Numa aula minha, um aluno não ficava abrindo a boca com sono, porque eu era muito, como é que diz assim, o dinamismo da aula tinha que ser constante, ele tinha que gostar do que ele estava fazendo. Se ele não gostasse, eu me sentia mal, vou me preocupar com esse aqui. Nádia, há alguns anos atrás, o inglês ele era muito requerido, eu acho que exigido. E houve uma supervalorização até do professor de inglês. Mas hoje veio a internet, todo mundo tem um acesso e tudo. Qual a diferença de 10 anos atrás, 15 anos atrás e lecionar hoje o inglês? Sim, assim, né? Tem gente que prefere as aulas virtuais. Eu não vou mentir para vocês, eu não gosto desse novo modelo. Assim, não é uma coisa que me deixe through. Eu esqueci a palavra em português, acontece muito isso, eu esqueci a palavra em português, porque eu falo inglês 24 horas, né, por dia. Aí, assim, não é uma coisa que me agrade, mas assim, a gente tem que se adaptar, né? Se esse for o novo normal, vamos fazer. Mas não existe nada como assim, você pega por exemplo, né, você tem um texto e você quer que aquele texto seja traduzido. Hoje a internet está fazendo muito melhor, mas antigamente era uma coisa de louco. Por exemplo, né? Eu tirar água do poço, é o exemplo que eu sempre dou. O computador não sabe nada de semântica, nem outras coisas que você tem que colocar na tradução. A tradução é uma arte, sabe? Você tem que estudar a tradução para poder saber traduzir. Aí é diferente. Eu, por exemplo, né, Jota poderia pegar a música que ele quisesse no Google, mas ele gosta do meu jeito, ele chama de toque nigeriano. Falando nisso, questão de semântica e tudo, pediram a gente para que você traduza abufelar em inglês. Uma gíria cearense, como seria? Falar... Abufelar, né? Se abufelar em inglês, como a gente poderia falar isso? Abufelar mesmo é complicado, né? Mas que eu sei que abufelar não é abraçar, né? Isso. Dá uns agarros. Eu não sei como seria, mas assim, né? Como no coloquial seria hug. Hug. To hug ou hold a pessoa. Mas essa coisa aqui no Brasil, e principalmente aqui na nossa região, tem vamos se abufelar, que lá não tem. E aqui é muito charmoso, adorei. Você é casada com um americano? Sim. Ele mora aqui no Cariri, mora no Juazeiro? Mora. Ele tem alguma experiência engraçada em relação às nossas gírias cearenses, que ele tenha passado alguma coisa assim? Não, na verdade, assim, né, ele não chegou a aprender o português, aí é complicado, porque assim, é por isso que eu digo que eu falo 24 horas, né, por dia em inglês, porque eu e o meu filho, nós temos que conviver, né? Ou assim, o que eu posso dizer de história engraçada que aconteceu com o meu marido é que já aconteceu de nós estarmos em algum lugar e a pessoa me dá uma cantada na frente dele. E ele não saber. Essa é uma das coisas que já aconteceram. Não tem ninguém aqui nessa sala que já tenha feito isso, inclusive. Mas aconteceu.
além desse termo que é muito característico, há uma dificuldade em relação à nossa linguagem, principalmente em tentar traduzi-la. O restante do Brasil já sofre com cearenseis. Exato. E quem vem de fora, igual seu marido, acredito que sofra um pouquinho mais, né? Com certeza, ele sofreria. Mas assim, ele tem um problema, né, de Alzheimer, aí vocês sabem, né? Uma pessoa que tem Alzheimer, o que ele aprende hoje, ele esquece no outro dia. Muitas pessoas me fazem essa pergunta, mas você não ensinou para ele? Eu ensinei, e nem mesmo que eu não tivesse ensinado, é científico. A partir de 3 meses, no lugar onde você mora, você aprende a língua daquele lugar, até porque você tem que se virar, né? Para pedir água, para pedir comida, para comprar as coisas. Ele sabe falar algumas coisas, viu? Por exemplo, ele diz assim, ele aprendeu, ele me perguntou, quando eu chegar aí, que ele era de Washington, ele inclusive, é uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas que sonham em ir para lá, né? Desde que ele chegou aqui, ele acha que esse lugar é o paraíso, Juazeiro, as praias de Fortaleza, as praias que a gente foi, o Brasil para ele é um paraíso. E nós estamos falando de um homem que saiu do coração do mundo. O Washington, ele trabalhava para o governo, e na época ele até me chamou para ir para lá, que estava perto de se aposentar. Eu disse, não vou, eu nunca gostei da política norte-americana, das coisas do imperialismo, entende? Nunca tive um sonho de ir para lá, mas quem quiser ir, como o meu filho, por exemplo, disse que vai, né? Vá, seja feliz. Interessante, porque assim, os Estados Unidos tem seu tempo quente, mas a maior parte é frio, né? E ele chega no Juazeiro do Norte, quente do jeito que é, e eles se sentir em casa. Interessante o quão aconchegante é a nossa região, né? Com certeza, ele adora o pessoal daqui da nossa cidade, porque ele diz que lá nos Estados Unidos é assim. As pessoas, assim como o clima, as pessoas também são frias. Ninguém passa na rua para dar bom dia. Tanto é que o meu marido, assim, onde ele passa, ele dá bom dia para todo mundo, por mais que as pessoas não entendam, porque é muito diferente. Por exemplo, né? Tem a coisa da sílaba tônica, né? Nós temos a acentuação, né? Eles não têm. Aí uma frase que ele aprendeu, que ele queria dizer para mim todos os dias era: você está sempre linda. Mas como é que ele fala? Ele fala: você está sempre linda. Ninguém entende. Feliz Natal, lembra que ele aprendeu a dizer Feliz Natal? E ele me pergunta assim, né? O povo no trânsito é mal educado? Eu disse, é. Aí quando alguém disser, mostrar o dedo, né, pra mim, o que é que eu falo? Aí eu não sou muito chegada a palavrão, só sou um palavrão num caso extremo, né? Então eu disse pra ele, eat shit. Você fala assim pra eles, eat shit. O que é eat shit? É coma bosta, né? Desculpa. Aí, a maioria das vezes, quando alguém faz alguma coisa ele fala assim, coma bosta. Mas ninguém nem entende por causa do sotaque dele, né? E nunca teve confusão, sabe? O papo tá muito bacana, Nájila. É um prazer, uma satisfação enorme de receber aqui, pode ter certeza. O prazer foi meu, com toda certeza. Vocês são maravilhosos, isso vai dar muito certo, viu? O projeto é lindo, me identifiquei muito. Eu queria só dar uma pausazinha aqui na nossa entrevista, na nossa conversa, e mandar um abraço para Betim, Minas Gerais, a pessoa do Fabrício, a Luécia, que desde o primeiro episódio que nos assistem. Então, obrigado pelo carinho, obrigado a toda Minas Gerais, obrigado a Betim pela audiência. Grande abraço. Eu quero mandar beijo também, posso? Pode ficar à vontade. Há 20 anos ensinando, não tem como mandar beijo para todos os meus alunos, e se eu mandar só para um, né, os outros vão ficar chateados. Mas eu vou agradecer àqueles que ainda, mesmo com essa pandemia, estão com a gente. A coisa não tá fácil, vai passar, já tem vacina, né? Já. Vai passar, vamos ter fé que vai passar. E assim, nossas viagens vão continuar, então não desistam do inglês, não desistam do curso. Nós estamos de portas abertas, tomando todas as medidas necessárias para conter, né, a propagação desse vírus, e dizer que vai dar certo. Em 2021 vai ser ótimo para todos nós. 2020 foi de aprendizado. Teve as perdas, igual eu falei na nossa última conversa com o professor Tiago, teve as perdas, mas foi um ano de muito aprendizado. E 2021 tem tudo para ser um ano bacana, um ano do retorno, da volta por cima, né? O nordestino, né, como diria o Clis da Cunha, antes de tudo um forte. Verdade. Mas eu acrescento que além de forte, nós somos lindos. Então, vai dar certo.
Estão dizendo por aí, Nájila, tu nem sabe. Sim. Foi realizada uma pesquisa aqui na cidade de Caririaçu para saber quem se destacou aqui no ano passado, 2020. É o Prêmio Ágil Sim. Marcas Fortes Caririaçu. Olha só. Vai contemplar 12 categorias e mais de 36 premiados. Para ficar sabendo um pouquinho mais sobre o Prêmio Ágil, acesse as redes sociais da Ágil Soluções Comerciais para saber sobre o Prêmio Ágil. E em breve mais novidades em relação a esse prêmio, viu? Sim. Nájila, quais dicas você dá hoje para quem quer aprender inglês? Você desculpa, autodidática, mas há os métodos para facilitar aqueles que não têm o mesmo a mesma manha que você Sim. teve para aprender o inglês. Uhum. Tem alguns métodos. O que você indica para quem quer iniciar a falar a língua inglesa? Sim. Olha, hoje está muito mais fácil do que no tempo que eu comecei, né? Porque a gente tinha poucos dicionários, não existia internet para ajudar. Hoje você já pega a música e a letra lá embaixo, você já pega a música e a maneira como você pronuncia, né? No meu tempo não tinha, a gente tinha que saber fonética e eu aprendi fonética graças a isso, porque a fonética é a maneira como você pronuncia as palavras, né? Mas assim, Isaac, os cursos, eu não vou dizer assim todos, mas assim, a maioria dos cursos de inglês são inacessíveis para pessoas do público mais carente, né? Mas nós temos cursos de inglês baratos, aqueles que você não precisa fazer um contrato de 12 meses, que se você desistir já era, entendeu? Uhum. Eu tenho até uma amiga, Ana Paula, ela é do Centro de Idiomas, que é totalmente gratuito, certificado. Eu não me lembro agora bem onde é, mas eu acho que é na UFCA, não sei. Existem essas coisas, a pessoa tem que se interessar, entende? Para ir atrás, né? Para saber. Se quiser aprender pela internet, você tem ótimos tradutores, você tem professores excelentes na internet que dão essas aulas também de graça, né? Assim, hoje em dia não tem mais a necessidade de você sair nem de casa para ir para o curso, né? Porque tem gente que não gosta. Não gosta. Que é longe. Por exemplo, quando eu dava aula aqui em Caririaçu, eu tinha em torno de 40 alunos. E assim, eu achava lindo, porque tinha pessoas que saíam de sítios muito longe. E assim, às vezes estava chovendo, acho que eles atravessavam de tábua, uma canoazinha, né? Alguma coisa assim, mas o pessoal vinha. Inclusive eu costumava brincar, né? Porque eu acho o pessoal de Caririaçu extremamente inteligente e interessado. Uma só das provas do que eu tô falando é o Messias, né? Esse menino começou a estudar comigo, ele tinha 14 anos, né? 14 anos. Messias entrou logo na universidade. E assim, eu me lembro que eles diziam que saíam daqui de Caririaçu, né? Pro Crato, pra UCA, ou então pra UFC. O que acontecia? Quando eles voltavam, já era meia-noite, às vezes, né? O ônibus. E eu costumava dizer assim pra eles, né? Que Nayara até achava ruim, porque eu brincava, né? Mas eu não estava desrespeitando a religião. Dizia assim, segundo o Evangelho, né? O céu será daqueles que saem de Caririaçu de ônibus e vão para UCA de ônibus. Porque assim, o povo que mora em cima da faculdade não ia. Mas as pessoas de Caririaçu, interessadíssimas, saíam, chegam 2 horas depois. Verdade. Um povo muito interessado. Eu acho lindo. Assim, são vários os casos. Deu o exemplo do Messias, né? Mas assim, as pessoas aqui, elas são extremamente interessadas. É muito interessante falar nisso, na questão do interesse que o caririaçuense tem em estudar e em aprender. Como você falou, o ônibus que vai até a faculdade no Juazeiro, ele chega aqui 11 horas, 11h30, e muita gente desce para a zona rural. O pai vem, fica esperando na praça, ou desce de moto e tudo. E graças a Deus e ao esforço desses, a gente está vendo esse povo vencerem. Messias está chegando, Messias é um exemplo, está chegando aí ao doutorado, já inicia agora no mês de março. E igual Messias, muitos outros estão aí mestrando, terminando sua faculdade. Muitos dos meus alunos, eu vejo que hoje eles já terminaram a faculdade que eles queriam, entraram na faculdade que eles queriam. Aqui mesmo de Caririaçu, né? Eu deixei assim,
Eu sei que eu deixei muitos amigos em Caririaçu. Nós nunca tivemos um problema aqui em Caririaçu. Não que eu me lembre, né? Só foi uma história de amor e eu sempre disse, eu saí daqui e pretendo voltar para aqui, porque assim, eu tenho a oportunidade de morar nos Estados Unidos, que é para onde a maioria das pessoas querem ir, mas eu não quero. Eu quero ficar no meu país, eu quero ajudar o meu país, ajudar as pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né? Lá em casa, a nossa aula, os nossos alunos, eles falam fluente em 4 meses. Qualquer curso que você se interessar, você pode estar falando fluente em 4 meses. Não vou falar valores, mas assim, é um valor simbólico. O que eu cobro é simbólico. O que a gente cobra é simbólico. E lógico que se uma pessoa chegar lá e disser assim, essa é a minha visão de mundo, social, entende? Mas nem isso eu posso pagar. Não é por isso que você não vai estudar. Estamos de portas abertas, até para chegar lá e dizer assim, não, eu não tenho como pagar. Não tem como pagar? Vai estudar do mesmo jeito. Eu acho que todo mundo deveria ser assim. Eu nunca recebi um não. Como é que eu vou dar um não, né? Verdade. Parabéns, Nádia. Obrigada, por essa pessoa que você por ajudar, você estender a mão àqueles que querem aprender, porque uma das heranças que muitos pais hoje vai deixar é o estudo. E quando encontra um professor, um profissional igual você, que está para estender a mão, é uma ajuda que não há dinheiro que pague. Não. Só parabenizar o seu coração tão bom. Obrigada. Tinha que deixar isso claro, né? Porque assim, é muito importante. Inglês é muito importante. Ainda é muito importante. É muito importante. Sempre houve essa coisa da dificuldade, da valorização que você falou, de 10 anos para cá mudou mais, mas a gente continua precisando falar inglês. Espanhol também é lógico, né? O que você puder aprender, aprenda. Conhecimento nunca é demais. Verdade. Se pudéssemos, passaríamos o dia inteiro aqui. O papo tá muito bom, tá muito bacana. Sabe, a calçada, você pode ter certeza que a calçada a partir de hoje é sua. Toda hora que você quiser voltar, nessa calçada. sempre que quiser voltar, Sim, esteja à vontade. Já que ficou claro durante o nosso bate-papo que você só deixa o Cariri no último pau de arara, né? Talvez nem no último. Meu Deus. O Cariri é muito bom, tem seus problemas, mas todo canto tem, e o povo do Cariri é muito acolhedor, é muito receptivo e muito bacana. A prova é o gringo, o americano, seu esposo. Não, ele disse que nunca voltaria pra lá e ama aqui, sabe? E realmente, gente, a gente vive num lugar paradisíaco, né? Sem terremotos, sem furacões, nessas coisas aqui é maravilhoso. E assim, né, como eu tô dizendo, Euclides da Cunha dizia que a gente era, antes de tudo, forte, mas nós somos fortes, somos lindas. As mulheres, inclusive, eu sempre dizia pra vocês que as mulheres mais bonitas que eu via era de Caririaçu. Eita lugar pra ter mulher linda. Começando pela sua, né? Um abraço, Paulinese. Gatona. A gente agradece demais por participação. Obrigada, eu que agradeço. Deixa o espaço aberto para sempre que tiver uma novidade, uma conversa, volte à nossa calçada a qualquer momento. Sim. Faça de conta que a calçada é sua. Obrigada, viu? Muito obrigada. Deixa o espaço para você mandar um abraço para os seus alunos, seus ex-alunos. Fica à vontade, Nádia. Então, eu queria mandar um abraço, um beijo bem grande para todos vocês que estão comigo. Tem alunos que já aprenderam a falar inglês, mas estão comigo há 10, 15 anos. A maioria me chama de mami. Eu não tenho clientes, eu tenho amigos, sabe? Eu não consigo dizer que é o público, a minha clientela. Não, são meus amigos. Quem me procura porque sabe que eu sou assim. Minha relação é assim, sempre foi assim, de muito contato, muito intimista, sabe? Assim como eu gostaria que fizessem comigo, eu faço com todos. Mamãe, olha ali, mamãe, na TV, viu, mamãe? A gente encerra essa edição do Conversa na Calçada e agradece mais uma vez aos nossos apoiadores. Adriana Calisto, a Clínica Dr. Fabiano Alves, o Espaço Isaac Magalhães, Nossa Ótica, o Centro Educacional Jean Piaget, Val Palmeira Lanches e MM Folheados. Eu quero mandar um abraço a todos
que estão nos assistindo, que vem acompanhando desde o primeiro episódio. Temos chegado em todo o Brasil, até no exterior, Nájila, a gente conseguiu chegar. Nos Estados Unidos, a gente já teve gente que nos assistiu, na Alemanha, aqui os nossos vizinhos da Argentina. Tem brasileiro em todo canto do mundo, né? Fico feliz, né? Uruguai também, a gente conseguiu chegar no Uruguai. Enfim, a nossa calçada está se estendendo. Tá, sim, vai crescer. Vai virar um terreiro. Vai, sim. Nós somos o que há de melhor. Verdade. Então, só agradecer a todos. E na próxima terça vamos receber outro professor também, muito conhecido aqui na nossa cidade, um amigo da gente, um cabo gente boa demais, experiente na área da educação. Vai falar com a gente sobre o processo educacional nesses novos modos das aulas. Falamos um pouquinho aqui também da novidade da forma de dar aula que vem mudando, e o Isaac vem complementar. Vai falar sobre isso. Vai falar sobre o Caririaçu, a educação, o retorno, né? Que parou geral. Houve uma iniciativa aí, tentaram voltar às aulas online. E o retorno da educação, o Isaac também vai dar uma palhinha sobre isso. Sim. É o professor Isaac Araújo. Então, na terça-feira, sempre no mesmo horário, 12h30. Esperamos por vocês e até lá.